Fala, amigo tricolor, Guga aqui. Cara, que dia, hein? A noite foi difícil e hoje o dia também. Tô até com dor de cabeça. Queria começar o vídeo de hoje pedindo desculpa para você que teve oportunidade de ver o meu pós-jogo. Na verdade, não existiu pós-jogo, né? Existiu uma sucessão de palavrões, né? Então, tenho até certa vergonha, da forma que eu falei ontem. Mas eu não vou deletar o vídeo, tá? Eu acho que foi o que eu senti ali no momento, mas eu vou tentar evitar fazer esse tipo de vídeo. Sei que às vezes pode até dar bastante visualização, mas eu não sou aquele cara ali, né? Então já peço desculpas para você e vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Agora com a cabeça, não vou falar mais tranquila, mas com a cabeça em ordem, né? Com a razão recuperando seu lugar. É, Foi um jogo assim realmente desconfortável para o torcedor do São Paulo. Eu acho que de todos os pós-jogos que eu acompanhei, torcedores falando, de fato foi um dos jogos assim que mais incomodou o torcedor tricolor, porque, gente, São Paulo teve tudo errado. Entrou com uma postura frouxa, desatento. Então, o próprio lance da expulsão do Rafael é um lance de desatenção do Arboleda e do Alan Franco, que não estavam na rotação do jogo, e o atacante do Atlético passa à frente, e aí o Rafael toma a decisão errada, sai para tentar tirar a bola e aí ele dá um toque muito leve, gente. Eu até postei aqui no canal o vídeo que mostra que houve um toque sim. Então, por mais que eu ache que se o São Paulo tivesse um poder de bastidor mais forte, talvez o VAR chamasse o juiz para olhar, para ver que não tinha intensidade, mas infelizmente o time do presidente Casares é um time que não tem bastidores, né? Então o Rafael foi expulso e aí o São Paulo continuou naquela rotação mais baixa, se posicionou defensivamente e fez o que dava para fazer, se defender, né? E no primeiro tempo fez bem, amarrou bem o jogo, tirando a arbitragem horrível, em que pese o lance do Rafael, uma arbitragem horrível, um VAR que segurou o jogo por mais de 10 minutos no primeiro tempo, em dois lances, depois da expulsão do Rafael. Um juiz caseiro, um juiz que é ruim, né? Como todos os árbitros aqui, mas um juiz caseiro, claramente não segurando a mão nos cartões pro São Paulo e não dando cartões para o Atlético, não repetindo critérios. Então, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece fora de casa com o São Paulo. Triste é de ver que um time de segunda divisão tem esse tipo de favorecimento em casa e o São Paulo, quando os árbitros vêm aqui no Morumbi, eles operam o São Paulo também. Então, muito triste ver essa fraqueza de bastidores do São Paulo. Mas certamente isso o Casares e o Belmonte não vão aparecer para falar, né? Devem ter mandado seu ofício já para a CBF para reclamar. E, e aí, gente, o São Paulo fez o que deu. Aí no segundo tempo, o Crespo tirou o Arboleda para tristeza geral da nação São Paulina. Mais que eu acho que ontem estava desligado, estava com uma apresentação abaixo. Hoje saiu a notícia de que ele tem uma lesão no músculo reto femoral, o que deve tirar ele de 1 a 2 meses dos campos. Então, o São Paulo só tinha quatro zagueiros, agora tem três. Vai no limite, na risca, contra pela Libertadores e um risco muito grande de, se tivermos um suspenso, faltar zagueiros para botar o esquema em pé, né? Então, essa notícia é triste e torcer para a Arboleda se recuperar rapidamente, né? E poder voltar a jogar. E o São Paulo já
noticiou hoje que deve ir atrás de um zagueiro urgentemente e contratar até a terça-feira. Ah, volta o nome do Hunter Sold, né? Mesmo com todos aqueles conflitos de interesse. Engraçado que ele saiu do São Paulo e se recuperou milagrosamente da lesão que precisava de cirurgia, né? Então, fato que para mim mostra muito da picaretagem que tentaram fazer nesse caso, né? Forçar uma renovação de empréstimo alegando uma lesão que precisaria ser tratada. Mas o São Paulo vai precisar de um zagueiro, né? Seja o Juan, seja outro. É importante que o São Paulo tente um jogador para essa posição. E aí, gente, o segundo tempo, o São Paulo também continuou com a postura defensiva, mas aí eu acho que o Crespo cometeu um erro importante. Porque por mais que o São Paulo tivesse poucas oportunidades de atacar, o São Paulo precisava ter um jogador de velocidade para tentar incomodar o Atlético num contra-ataque. E aí o Crespo tira o Ferreirinha e coloca o Pablo Maia, entendo, para reforçar ali o sistema defensivo, mas aí o São Paulo perdeu totalmente qualquer chance de escape, qualquer possibilidade de segurar a bola mais longe da sua área, né? E acabou que quase no final do jogo o Atlético conseguiu fazer o seu gol. Num lance que, para mim, um goleiro de São Paulo tem que pegar. Ah, mas teve 2 desvios, é difícil. Sim, é difícil. Mas não é impossível e a bola passou do lado da mão do Jandrei. Então, esse goleiro folclórico, goleiro fraco, o goleiro reserva com o maior salário da Série A, ele acabou prejudicando o São Paulo com sua falta de habilidade, com sua ruindade mesmo, né, gente? Então, hoje também já saiu a notícia que o São Paulo está negociando ali com Juventude, que vá com Deus, que fique por lá, que seja muito feliz em Caxias do Sul, que ajude a rebaixar o Juventude para que o Juventude não seja um daqueles que sai do rebaixamento e que possa colocar o São Paulo de volta nessa briga, né? E aí, para terminar, aqueles pênaltis, né, gente? Os pênaltis, para mim, é a prova cabal de como o São Paulo desmereceu o Atlético Paranaense, de como o São Paulo foi soberbo e achou que esse jogo jamais iria para os pênaltis e não treinou, porque aqueles pênaltis de ontem são uma vergonha para qualquer jogador profissional. Sabina com o saltinho da gazela, o Tapia com um chute fraco, mascado, quase no meio do gol. E o Jandrei, gente, pra que deixou o Jandrei bater o pênalti? O Crespo falou na entrevista coletiva que o jogador precisava sentir o momento e aí quem tá mais confiante bate, mas não pode ser assim, gente. É São Paulo Futebol Clube. São Paulo precisa treinar o pênalti sempre, não é só para decisões. São Paulo tem que ter batedores, o São Paulo tem que ter todos os jogadores habilitados a bater um pênalti em caso de necessidade. A gente vai decidir Libertadores agora e vão ter jogos que a gente pode ir para os pênaltis. Lembrem-se que o ano passado a gente perdeu para o Botafogo nos pênaltis. Quase ganhamos no tempo normal, mas perdemos nos pênaltis porque nossos principais jogadores perderam pênaltis. Então tem que treinar. Nossos goleiros precisam treinar a pegar pênalti. Pênalti bem batido ninguém vai pegar. Nenhum goleiro pega pênalti bem batido. Só que existem goleiros que pegam todos os pênaltis mal batidos. São os goleiros que esperam, aguardam a decisão do atacante e pulam. E se bater mal, ele pega. Era o que o Goicoechea, um dos maiores pegadores de pênalti da história da seleção argentina, fazia. É o que o Dida fazia. Então são os treinos. E isso é treinável. Não existe esse negócio de estratégia de pênalti, pular tudo pro mesmo lado. Gente, não, isso não é estratégia. Isso para mim é fraqueza, incapacidade. O goleiro se antecipa a decisão do jogador e pula. Se o jogador der uma segurada, ele rola a bola no meio do gol. Então, foi uma vergonha total aqueles pênaltis, que mostrou a forma que o São Paulo enfrentou o Atlético Paranaense. Espero sinceramente que o São Paulo mude completamente essa postura. A postura de ontem foi inadmissível.
Espero que os jogadores botem a mão na consciência. Não tem crise, foi uma vergonha, mas não tem crise. O São Paulo vinha de 5 vitórias. A gente sabia que 3 frentes seria difícil. O que a gente não esperava é que, levando a sério, com um time titular, a gente teria lesionado e ficaria eliminado. Aí fica difícil. Se o São Paulo tivesse entrado com um sub-20, tivesse considerado desde o início a Copa do Brasil como uma possibilidade sem levar muito a sério, botar suas reservas, eu não estaria aqui desse jeito. Mas o São Paulo levou a sério, colocou os seus jogadores, queria a classificação e deu no que deu. Então isso é um baita de um alerta. O São Paulo use isso para ligar os alertas e saber que jogo de mata-mata não existe jogo fácil, não existe jogo ganho. Tem que virar a faca, tem que enfiar a faca e virar, matar o adversário, gente, do jeito figurado, por favor. Porque se não mata o jogo, perde. Lembre-se que o São Paulo fez 2-0, teve a possibilidade de fazer o terceiro e parou no Morumbi. Aí tomou um gol, com uma bola que passou no meio das pernas do Jandrei, num lance despretensioso de desatenção da zaga. E no final ali estava começando a eliminação do São Paulo. Né? E o Jandrei, gente, goleiro que tomou gol nos últimos 7 jogos que disputou. Goleiro que fez pelo São Paulo 70 jogos e tomou 73 gols. Mais de um gol por partida. Isso é o nosso goleiro reserva. Falar o quê? A gente precisa de um goleiro reserva urgentemente. Bota um menino aí para treinar na reserva. Para jogar, ganhar experiência, dar chance. Renova. Se não, vai fora e vai contratar. Só que não adianta trazer o terceiro reserva do Santos para ser o nosso reserva imediato. Eu já sou da opinião que, pela moscada do Rafael ontem, pela decisão errada, a gente deveria contratar um goleiro titular e o Rafael viraria nosso reserva. Gosto muito do Rafael, é um cara de muito caráter, mas realmente ontem ele entregou a classificação do São Paulo num lance besta. E aí, gente, também a gente tem que falar, né, dessa lesão do Arboleda, que infelizmente vai ficar um tempo afastado. Ou seja, além de tudo, perdemos um jogador para a sequência, não deve enfrentar o Atlético Nacional nem na partida de ida, nem na de volta. Eu espero para os próximos 4 jogos do São Paulo, os 2 pelo Brasileiro, que são Vitória e Sport, eu espero 2 vitórias. Tá? E aí já afasta praticamente totalmente o risco de rebaixamento. E eu espero a classificação na Libertadores, gente. Não vai ser um jogo fácil, não. Mas o Atlético Nacional vendeu seus 2 principais jogadores para o Atlético Paranaense. O São Paulo tem muito mais tradição, né? E eu espero que o São Paulo faça isso valer nas partidas da Libertadores, a mística da Libertadores. Mas para isso tem que jogar sério os 180 minutos da decisão. Criou chance de gol, tem que fazer. Não pode parar, principalmente no Morumbi. Tem que treinar a bola parada, tem que treinar pênalti. Bola parada a gente já viu uma melhora. Mas pênalti tem sido lamentável. Esse ano só o André Silva acertou pênalti. Todos os outros foram errados pelo Caleri, pelo Luciano. Agora esses 3 na decisão. Então, precisa treinar pênalti, gente. Não tem o que falar. Né? Hoje está sendo um dia muito difícil. Porque eu sei que é muito difícil do São Paulo ser campeão. A gente tem um time bom, mas o elenco é curto. Os jogadores precisam estar no seu melhor dia, com a maior concentração para conseguir as coisas. Mas da forma que foi ontem, gente, a gente não correu o risco de classificar. Essa é a verdade. São Paulo, com a situação que o jogo se pôs, a gente
não correu o risco de desclassificar, né? Porque quando foi para os pênaltis, nosso goleiro pulou todos para o mesmo lado, nossos jogadores, nossos batedores erraram todos os pênaltis, nosso goleiro falhou, na minha opinião, nada grave assim, mas falhou no gol. Então é muito triste ter que vir aqui e falar uma coisa dessas. Eu esperava aqui estar comemorando uma classificação, quartas de final e na expectativa de quem enfrentaríamos nas quartas de final. Mas ficamos fora. Desde o início a gente sabia que o São Paulo não tinha condições de ter 3 frentes. Então, agora com as 2 frentes que eu achava que o São Paulo tinha que se dedicar, a gente segue adiante. Só uma pena que a má gestão do seu Casares tenha punido o torcedor, né? E quem renovou o contrato de Jandrei foi o seu Casares. Quem contratou o Tapia foi o seu Casares. Quem considera o Sabino um grande achado, seu Casares. Então, os jogadores do presidente deram a cabeça do presidente a prêmio, né? E aí o Casares que falava, esperem o final do ano, porque a gente, vocês vão ver, vocês vão ver. A premiação da Copa do Brasil já não tem, né, Casares? Quem que você vai vender? Hoje você já negociou o Jandrei, já está emprestando Henrique do Carmo para o PSV, provavelmente por 2 balas Juquinha, né, com opção de compra. E aí, a gente vai com essa gestão nefasta até quando? Né? Complicado, né, gente? Então, peço desculpas a você pelo vídeo de ontem mais uma vez. Desejo a vocês o melhor final de semana possível. E voltamos aqui no canal depois de amanhã para a gente falar da rodada do final de semana. Certo, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.